O que é o CIB e qual a relação dele com o ITR? Senhores, eu julguei oportuno vir aqui ter 2 dedinhos de prosa sobre esse cadastro, que eu considero novo, 1 ano e pouquinho, né? É novo. Por 2 motivos. Porque estamos no período de declaração do ITR, estamos em setembro de 2022, mas as declarações do ITR são feitas anualmente do dia 15 de agosto até o último dia útil de setembro. E segundo, porque eu observo que as pessoas não estão dando a devida importância. E aí eu penso ser inteligente nós termos ciência das implicações deste cadastro na nossa vida, na vida dos produtores rurais. Vamos conversar um pouquinho sobre ele? Sejam bem-vindos, meu nome é Andréa Ribeiro, eu sou advogada agrarista e vamos à prosa. Eu tenho certeza que alguns dos senhores estão pensando o seguinte: Andréa, eu não sei nem o que é CIB, quanto mais a relação dele com o ITR. Vamos por partes, senhores. CIB é a sigla, é a abreviação de Cadastro Imobiliário Brasileiro. Esse cadastro ele foi criado por meio de uma instrução normativa da Receita Federal no ano de 2021, no ano passado. Instrução 2030 de 2021, 2030 de 2021. Pois bem, ele é de competência da União e administrado, gerenciado pela Secretaria Especial da Receita Federal. Daí os senhores podem me questionar o seguinte ainda. Andréia, eu entendi, mas eu quero saber o objetivo. Qual que é o objetivo desse cadastro? Pois bem, senhores, o objetivo é armazenar informações a respeito de imóveis rurais e urbanos, sendo eles públicos ou privados. Ou seja, armazenar informações a respeito de todo e qualquer imóvel sobre o território brasileiro. Como? Criando um único código que será válido, ou seja, já está sendo feito, né? Que é válido em todo o território nacional, mapeando esses imóveis. Por quê, senhores? Porque este cadastro, ele conterá informações geoespaciais. Não só os imóveis urbanos, mas a pretensão é que os imóveis, não só os imóveis rurais, mas a pretensão é que os imóveis urbanos também sejam georreferenciados. Importante, o que falaremos aqui é com ênfase nos imóveis rurais, tá? Urbanos, não. Daí os senhores podem me questionar ainda. Andréia, eu entendi, mas me diz logo quanto que eu preciso pagar e onde eu preciso ir para estar fazendo esse cadastro? E eu lhes respondo, os senhores não precisam estar indo a lugar nenhum, tampouco precisam pagar alguma coisa. Isso porque as informações que constam no CIB, elas são repassadas para a Secretaria da Receita Federal pelos cadastros de origem. E este é o motivo pelo qual ninguém está dando a devida importância para este cadastro. Mas a pergunta que não quer calar diante disto: quem são os cadastros de origem? Não é? Queremos saber. E antes de pontuar os cadastros, senhores, me permitam fazer um parêntese, a fim de que ao final desse vídeo não reste pontas soltas, tá? Então, vou aqui fazer algumas explicações para que ao final fique tudo claro, sem dúvidas, tá certo? Vamos lá. A Receita Federal, ela também administra um cadastro denominado CAFIR, Cadastro Fiscal de Imóveis Rurais. Pois bem, antes da criação do CIB, quando se realizava esse cadastro, gerava-se um número, e a esse número dava-se o nome de NIRF, Número do Imóvel na Receita Federal. Eu tenho certeza que os senhores leram ou ouviram alguma matéria falando que o NIRF foi substituído pelo CIB. O CIB substituiu o NIRF. E é verdade. Contudo, diferente do NIRF, o CIB, ele não é gerado, ele não é criado a partir da realização do cadastro CAFIR, do Cadastro Fiscal de Imóveis Rurais. O CIB, ele passa a ser apenas o código de identificação do imóvel no CAFIR, no Cadastro Fiscal de Imóveis Rurais, mas a realização do cadastro não gera o CIB, não o gera. Ok? Ou seja, a Receita Federal ela administra o CIB, o Cadastro Imobiliário Brasileiro, e administra o CAFIR, Cadastro Fiscal de Imóveis Rurais. E como que ela faz isso? É tudo junto, misturado? É um sistemão que tem lá? Como que funciona? Sim, senhores, é por meio de um sistema. Esse sistema se chama SINTER,
Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais. Esse sistema, senhores, ele é chamado de integrador. Para nós leigos que não somos do mundo de TI, penso que é um programão, né? Um programa que integra informações. Por que ele é chamado de integrador? Porque ele recebe, ele integra informações de órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta. Esses órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, senhores, são os cadastros de origem. E aqui nós fechamos o parêntese que abrimos lá. Voltamos para os cadastros de origem, tá? Quais os cadastros de origem, então, no caso dos imóveis rurais? Sem ordem de preferência, tá, senhores? Primeiro, o CAFIR, ou seja, a própria Receita, ela abastece o seu sistema, porque se não ficou claro, senhores, a Receita, ela também administra o Sinter. Então, com o cadastro CAFIR, ela abastece, ela integra as informações ao Sinter. Pois bem, segundo, o INCRA. O INCRA, ele integra suas informações, ele abastece o Sinter de duas formas. Com o SIGEF, Sistema de Gestão Fundiária, por meio das informações georreferenciadas que ele guarda, e por meio do SNCR, que é o Sistema Nacional de Cadastro Rural, que guarda as informações a respeito dos proprietários, dos possuidores a qualquer título, dentre outras informações, né? Pois bem. Terceiro, os registros públicos. Sim, senhores, os registros públicos devem disponibilizar ao Sinter informações e documentos a respeito dos imóveis, inclusive situação jurídica e tudo mais. Daí, alguns dos senhores podem estar se questionando, uai, como que a Andréia não falou do CNIR? Cadê o CNIR? Senhores, o CNIR, ele é uma integração do CAFIR com o SNCR. Ou seja, essas informações, elas já estão lá no Sinter, com a disponibilização do CAFIR para o Sinter e do INCRA com o CNCR. Aí os senhores podem estar pensando, André, entendi. Então, são esses três, pronto, acabou. Não, não é assim, não é tão simples assim, senhores. Isso porque está muito claro nas normas que qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, ela pode integrar os seus dados, né? Fazer convênio com a Receita e partilhar ali das suas informações cadastrais. Importante. O Sinter, senhores, o Sistema Integrador, ele foi instituído por meio de um decreto. Neste decreto constam informações que eu julgo de extrema relevância para que nós possamos compreender o CIB, o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Lá tem duas expressões que me foram chaves para que eu pudesse fazer uma lógica toda na minha cabeça e eu vou compartilhar aqui com os senhores, espero que faça lógica aí também. Que são cadastros temáticos e camadas temáticas. O que é isso, Andréia? Como que funciona isso na prática? Por exemplo, suponhamos que nós tenhamos aqui na nossa frente 1 hectare de terra. Sobre este 1 hectare de terra, as informações serão divididas em camadas. Então, uma informação de camadas fiscais, uma outra camada com informações ambientais, uma outra camada com informações geoespaciais. Inclusive, fala-se numa camada de propriedades que estão na posse de estrangeiros ou são de propriedades de estrangeiros. Enfim, senhores, essas camadas, elas não possuem limites de serem criadas. Isso porque dependerá da necessidade de cada órgão e entidade da administração pública direta e indireta que abastece o Sinter, né? Então, a bem da verdade, creio que isso dependerá dos esforços e fomentos de quem tem interesse em determinadas informações para que camadas sejam criadas. Pois bem, aí os senhores podem me questionar ainda, tá ok, Andréia, mas como que isso fez você compreender o CIB? Porque, senhores, suponhamos o seguinte, seguindo aqui no nosso exemplo do 1 hectare, suponhamos que exista um CAFIR, um Cadastro Fiscal de Imóveis Rurais, com determinados tipos de informações. Então, ele vai integrar essas informações no Sinter. E essas informações virão para a camada de informações temáticas fiscais deste imóvel. E aqui elas ficam
Suponhamos que antes não havia nenhuma outra informação fiscal a respeito deste imóvel. Pois bem, posteriormente, um órgão estadual fiscal, que também possui os mesmos tipos de informações que o CAFIR possuía, informações fiscais, ele faz um convênio com a Receita Federal para lhe compartilhar os seus dados cadastrais. E aí ele integra no Sinter. Quando ele integra no Sinter, as informações que é de um órgão fiscal, ela vem para a camada temática fiscal. E aqui já continham as informações do CAFIR. Acontece que essas informações são do mesmo tipo, mas os dados não batem. Eles deveriam bater, mas eles não batem. Neste caso, senhores, o que acontece com o CIB? Depende, tudo direito não depende, né? Mas aqui tá fácil. Se o imóvel já possuía um CIB e ele estava com a situação ativa, que é quando o CIB está redondo, ok, ele passa para a situação irregular. Dependendo do caso da inconsistência, ele pode ir para nulo ou excluído. Ele sai da situação ativo. Eu vou deixar aqui o link da instrução normativa, ela é bem curtinha para que os senhores vejam alguns pontos bem interessantes a respeito dessas situações do cadastro, tá? Pois bem, isso se o imóvel ele já estava cadastrado como ativo regular e aí veio uma informação nova ou uma atualização que deixou ele inconsistente, não batendo as informações. Agora, o que acontece se o imóvel ele não possui um CIB e aí ele precisa gerar esse número do CIB e as informações não batem? É criado um CIB e ele vai para a situação irregular? Não, não é criado um CIB. O CIB ele não é gerado até que essa inconsistência, que esse erro, que esse vício seja sanado. Aí alguns dos senhores ainda podem me questionar, mas existe isso? Porque o NIRF, ele virou o CIB. Então, quem tinha o NIRF, continua tendo o CIB. Depende, senhores, né? Depende. Muitos NIRFs foram cancelados e podem ser cancelados. Uma curiosidade, se diz também que a criação do CIB foi porque o NIRF ele já estava esgotando o número. Tanto que está sendo criado o CIB ainda só com números, mas ele conterá letras e números. Só uma curiosidade mesmo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que a leitura, a compreensão do sistema Sinter nos faz compreender o objetivo do CIB e como ele funciona e como nós podemos trabalhar de uma forma mais segura, sabendo como que o CIB funciona e sabendo quais as informações que nós precisamos já colocar regulares, né? Regularizar antes que dê algum problema, alguma inconsistência. Finalmente, respondendo ao questionamento inicial, qual que é a relação do CIB com o ITR? Eu penso que eu nem precisaria responder, né, senhores? Porque quem chegou até aqui já entendeu como que tudo funciona e para qual caminho está andando essa história toda. Mas, vamos lá. A declaração do ITR, senhores, ela é feita junto à Receita Federal. O CIB, ele é um cadastro administrado pela Receita Federal por meio do Sinter. Logo, por óbvio, esses dados, eles são confrontados. E aí eu faço um alerta para que os senhores não levem em consideração tão somente os cadastros originais que eu mencionei aqui, CAFIR, INCRA, registros públicos. Por quê? Porque qualquer órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, pode firmar convênio com a Receita Federal e compartilhar os dados. Então, precisamos ficar atentos. Eu vou trazer um questionamento de um colega que eu achei muito pertinente. Ele faz também defesas, advogado, faz defesas junto à Receita. E aí nós estávamos conversando a respeito do CIB e ele falou o seguinte: Andréia, a Receita não tem informações ambientais. São as que nós compartilhamos, porque eles nos solicitam demais. E é verdade, eles sempre nos solicitam informações atualizadas. E é claro que eles poderiam solicitar direto dos órgãos,
mas eles nos solicitam. E aí, eu respondi para ele o seguinte: não tinha, caro colega. Por quê? Porque em julho deste ano, a Receita Federal firmou convênio com o IBAMA para compartilhar as informações. Não foram dados detalhes, mas certamente será pelo sistema Sinter, né? Que é o que já tem. Então, senhores, fiquemos atentos. Não se informar se este convênio já está operacionalizado, né? Se já foram desenvolvidos todos os sistemas, as interfaces necessárias para essa disponibilidade de informações do IBAMA para a Receita. Para fechar a prosa, penso que outro questionamento pode surgir. Me surgiu e eu penso ser extremamente pertinente, que é o seguinte: Andréia, afinal de contas, quem tem acesso a essas informações que são integradas ao Sinter? Vamos à lista. Secretaria da Receita Federal do Brasil, Poder Judiciário, Ministério Público, órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, os serviços públicos notariais e registrais e as administrações tributárias estaduais, municipais e do DF que fizerem convênio com a Receita Federal. Nossa, tudo isso de gente, Andréia? Tudo isso de gente. Contudo, no entanto, todavia, o decreto do Sinter diz que o acesso dependerá do limite de competência de quem acessa e que respeita, né, as regras de proteção de dados e o sigilo conforme a legislação. Senhores, precisamos acreditar que isto acontece, né? Precisamos, porque, de fato, o sistema, eu não estou aqui para falar nem contra, nem a favor. É claro que ele irá facilitar e muito em alguns aspectos, mas quem não estiver organizado para com a sua propriedade regular pode ter alguns problemas. E aí, na qualidade de advogada de produtor rural, penso que um sistema extremamente eficiente pode colocar em maus lençóis clientes não organizados. Espero ter me feito entender, senhores. Tentei ser o mais clara possível. Espero também ter contribuído de alguma forma para o conhecimento dos senhores, ter preenchido aí algumas lacunas desse emaranhado de informações que absorvemos todos os dias, não é? Enfim, muito obrigada. Se tiverem informações a respeito, novas, complementares, coloquem aqui nos comentários. E, pasmem, essa pessoa aqui que vos fala não sabe de tudo. Então, se eu cometi algum erro, me corrijam, para que as pessoas que chegarem neste vídeo vejam o erro e já saiam com ele corrigido. Tá certo? Obrigada, fiquem com Deus.